E aí, tudo bem? Na aula de hoje, vamos estudar as características de uma função? Venha comigo! Bem, nós vamos aprender agora algumas características peculiares que acontecem com algumas funções. Quando nós percebermos acontecer isso que nós vamos aprender aqui, a gente já classifica logo uma função de que tipo ela é, tá bom? Venha ver. Sejam f de a e b uma função, tá? Domínio contra domínio. x1 e x2, eu vou pegar dois números no domínio da função, tá bom? Aqui no domínio, no conjunto domínio. O y1 e y2 vou pegar no contradomínio, eles pertencem ao contradomínio, de modo que o y1 ele é uma transformação do x1, então y1 é f de x1 e o y2 é o resultado, né, gerado pela transformação de x2, ou seja, y2 é f de x2. Vamos lá. Primeira característica, se eu pegar dois números, esses dois números, tá? Eu coloco na ordem de que o primeiro seja menor do que o segundo. Se ocorrer que a transformação do primeiro for menor do que a transformação do segundo número, então eu digo que a função é crescente. Olha para cá, crescente. Observe, sinal se mantém para o domínio e para a imagem, tá bom? Beleza. Vamos ver um exemplo. Olha para cá. Eu tenho essa função aqui, ó, 2x menos 3. Então eu vou pegar um x1 aqui, x1 igual a 0 e x2 igual a 1. Perceba que 0 é menor do que 1, correto? Então eu vou calcular f de 0 e vou calcular f de 1, um de cada vez. Vamos lá. f de 0 é o f de x1. No lugar do x aqui eu coloco 0, então fica 2 vezes 0 menos 3. Resolve. 2 vezes 0 é 0. Quando eu fizer aqui essa conta, o f de 0 vale menos 3, correto? Vou calcular agora f de 1, ou seja, f de x2. Troco o x aqui por 1, fica 2 vezes 1 menos 3. Só estou tirando o x e colocando 1 no lugar. Então fica 2 vezes 1, 2. Quando eu faço a conta menos 3, eu encontro f de 1 é igual a menos 1. Então observe que esse número, em relação a esse, ele é menor, ok? Então observe, ó, eu peguei dois números, um menor do que o outro no domínio, e o resultado também deu menor, sinal se mantém, essa função é crescente, ok? Beleza, vamos para outro exemplo. Vamos ao exemplo gráfico, olha só. Eu pego qualquer valor aqui de x1 e x2. Vou pegar, por exemplo, um x1 aqui, ó. x1 e um x2 do lado de cá para garantir que esse é menor que esse. Então, ó, x1 é menor do que x2 porque esse um número que está aqui, eu não sei, não importa quem é, está à esquerda do de lá, então é menor, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse número da abscissa e levar para o gráfico. Dá esse ponto. E esse ponto vai me dar um resultado aqui na imagem que eu vou chamar de y1. y1 é resultado de x1. E do x2, eu vou levar para o gráfico. Ó, vai dar esse ponto aqui, que vai me dar esse valor aqui, gerado por x2. Observe o seguinte, y1 vou colocar aqui, y2 vou colocar aqui. Esse número está mais abaixo desse. Então, esse número é menor do que o de cá. Pronto. Ó, sinal se manteve, função, o quê? Crescente. Tá bom? Vamos para a segunda característica. Vem cá. Agora, se eu pegar dois números e acontecer de a transformação do primeiro for maior do que a transformação do segundo, então a função é decrescente. Decrescente. Olha cá, ó. O sinal inverteu. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Olha esse exemplo. Vou pegar x1 igual a 0 e x2 igual a 1. Esses números vou pegar como padrão, tá bom? Observe que 0 é menor do que 1. Vou calcular f de x1, ou seja, f de 0. No lugar do x eu coloco 0. Vou repetir tudo igualzinho, ó. Menos 2 no lugar do x eu boto 0. Pronto, vou fazer essa conta, ó. Menos 2 vezes 0, 0. Quando eu faço a conta com menos 3, portanto, f de 0 é menos 3, tá bom? Olha o x2 agora. f de x2. Então, x2 vale 1.
Vou fazer a mesma coisa e trocar o x por 1. Então fica menos 2 vezes 1, menos 3. Aqui dá menos 2. Quando eu fizer a conta com menos 3, eu tenho aqui como resultado f de 1 é menos 5. Perceba que menos 3 e menos 5, ó, o símbolo vai ter que ser esse, porque o menos 3 está mais perto de zero, os dois são negativos, tá? Na reta eu tenho, ó, 0, menos 3 aqui, menos 5k. Então, quem está mais perto do zero é maior. Então, menos 3 é maior do que menos 5. Observe o sinal, ó, inverteu. Se inverteu, decrescente a função é, tá bom? Vamos com um exemplo gráfico, olha para cá. Vou pegar um número qualquer aqui, x1, e vou pegar um número qualquer aqui, x2. Então, ó, esse x1 vai me dar um número aqui assim no gráfico e vai me dar esse número na ordenada, que é o gerado de x1, então é y1. Esse x2 vai me dar no gráfico um ponto, que vai me dar na ordenada um número que foi gerado do x2. Observe que se x1 está do lado de cá e x2 aqui, x1 é menor do que x2. Agora, o y2, vou botar aqui, ó, y1 e y2, ele está mais abaixo do y1. Então, ele é o quê? Menor. Se ele é menor, é porque o de cá é maior. Não é assim? Então, ó, y1 maior que y2, inverteu. Se inverteu, função decrescente. Correto? Terceira característica. Olha cá. Se você pega dois números do mesmo jeito, mas as transformações elas dão resultados iguais, eu digo que a função é constante. Então, ó, não importa o número que você pega, um é menor do que o outro, sim. Os resultados são iguais. Vamos ver um exemplo. Vamos lá. Olha esse exemplo. f de x igual a 5. Eu vou fazer a mesma coisa. x1 igual a 0, x2 igual a 1. 0 é menor do que 1. Ok? Agora eu vou calcular f de x1, ou seja, f de 0. 5 não tem x para trocar, não faz nada. Não tem número para substituir o x. A mesma coisa, ó, f de 1, ou seja, f de x2. Né? Coloco o 5 e não tem ninguém para trocar o x, então acabou. Então esse número é igual ao de lá. Função constante. Correto? Exemplo gráfico. Olha só. Vou pegar um x1 qualquer aqui, um x2 qualquer aqui. Perceba. Esse x1 leva para esse ponto no gráfico que na direção, ó, na direção do ordenada, dá esse número que eu vou chamar de y1. E esse número x2 vai levar esse ponto no gráfico que na direção da ordenada vai dar no mesmo lugar y2. Então, eu tenho o quê? x1 é menor do que x2, só que o y1 e o y2 deram resultados iguais, então, função constante. Fácil, né? Vamos, então, para a quarta característica.